Esse é mais um episódio do podcast Muretas. Estamos aqui com o Renato Dall'Amico da INEP. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado. Ari da Vitória Security. Seja muito bem-vindo, Ari. Muito bom dia para todos. E a Prazer estar aqui com vocês. Só isso. E a participação especial do Guilherme também, da INEP, o coordenador administrativo da empresa. Obrigado, bom dia. É isso aí. Gente, a pauta de hoje, dessa conversa que teremos, será qual é o impacto da segurança na credibilidade de uma marca. A exigência de materiais certificados para evitar falhas estruturais e tudo aquilo que envolve segurança, evitar problemas com marcas e empresas. Eu queria dar o start aí no nosso papo de hoje com o Renato. Renato, o que você me diz, quais são os pontos relevantes que a INEP apresenta para um cliente como diferenciais de mercado? Olha, a gente vai te promover segurança. Quais são os aspectos que a segurança ela impacta no fechamento de um negócio e qual é a relevância disso para uma empresa, por favor? Sim, não. Nós trabalhamos diretamente com a indústria, né? Nós fazemos peças de maquinário, automação pneumática que trabalha com ar comprimido, vai em máquinas de todos os segmentos. Nós temos clientes desde que fazem remédios, a clientes que fazem caminhões, aviões. Então a gente permeia, no ar comprimido, e permeia toda a indústria. Então são peças de máquinas de produção contínua, muitas vezes máquinas que rodam 24 horas. Então para nós a qualidade ela tem que permear desde a matéria-prima. Então a INEP ela tem esse cuidado de vir desde a matéria-prima, a escolha da matéria-prima. Hoje você tem necessidades de mercado e exigências, dependendo do mercado, que você não pode ter contaminantes. Então você tem um aço inox com tal material, latão sem chumbo para alimentícia, plásticos que são específicos para a indústria alimentícia, né? Então a gente tem muita pesquisa desde a matéria-prima até a execução das peças, os componentes internos para eles terem mais durabilidade, porque são os componentes que vão em máquinas de produção. Então você tem máquinas que não podem parar. Às vezes você tem indústrias alimentícias que 1 hora de máquina parada custa 50, 60 mil reais por cara. Então a gente não pode parar, nós brigamos o tempo todo para não ser o problema dele. Então a gente vem do componente, da matéria-prima, da fabricação, do maquinário, da montagem, das pressões de trabalho, que nós trabalhamos com ar comprimido. Então o ar comprimido tem uma faixa normalmente de 4 a 8 quilos de pressão. Então você tem que trabalhar, a gente faz testes com produtos que trabalham a 6 quilos que chegam a 100 quilos de pressão, né? Que é para garantir realmente assim, se acontecer qualquer coisa, o meu produto não vai ser o problema da sua máquina. Então ela é extremamente importante por isso. Né? Vocês trabalham com uma tolerância, esse exemplo que você deu é muito fácil de entender. É para trabalhar com 6, mas a tolerância chega a 100. Os testes são feitos até 100, tem produtos nossos que trabalham com 15 quilos, que é para linhas de ar industriais, e o teste chega a 160 quilos de pressão. Então aí o cara fala, mas eu não vou usar isso. Fala, tudo bem, mas nós damos 10 anos de garantia nesse produto. Não, e uma sobrecarga. Você vai esquecer. Mas se acontece um acidente, alguma peça que se engancha na máquina e te joga uma pressão para cima, você tem que ter segurança. Né? Não adianta você trabalhar no limite, aí uma máquina lá entra, tem que fazer um movimento, alguma coisa entra no caminho, trava, estoura a mangueira da máquina, só quebra alguma peça, entendeu? Então isso vai gerar um prejuízo grande. Então o nosso produto ele é feito para ter um fator de segurança muito alto. Legal. Ari, como é que você vê a questão do trabalho, assim, num outro aspecto, não no industrial, né? Como é que você vê a questão da segurança e os impactos que a segurança, o cuidado com a segurança tem no dia a dia das empresas que são clientes aí da Vitória Security? Como é que qual é o impacto da segurança? A evitar perdas, evitar prejuízos, evitar questões que envolvem assaltos, enfim, essas questões de segurança. Como é que você vê isso? Como é que as empresas que são seus clientes veem o diferencial da Vitória Security? Como é que funciona essa coisa? Bom, primeiro, novamente, obrigado. Quando eu entrei aqui, eu brinquei, sorri, fiquei calminho, mas dá vontade de falar sem polêmica. Vamos descontrair. Boa. Então, ouvindo o Renato aqui. Renato é empresário, empreendedor. Então, o produto dele é um parafuso. Não tem importância? Tem importância. Se esse parafuso não for bem produzido, não tiver uma linha de produção, não tiver um supervisor, um gestor, um desenho, um processo para aquilo que saia com qualidade, no momento que tem alguma falha,
na saída da produção para a rua, aquele parafuso que foi projetado pelo Renato, que é o empreendedor, que é o empresário, vai para a rua, causa algum problema, que ocasiona alguma insegurança, algum dano, vai haver uma perícia. Estou falando de segurança. Segurança ela é bem mais ampla do que a gente está falando. Estou falando como consultor de segurança, como homem de segurança, que a segurança não vai só envolver a Vitória Security, parceira da Verisure, que faz a proteção do teu imóvel e da tua empresa, com os alarmes monitorados, com câmera, com CCTV. Então, todo o segmento de segurança que você precisa, eu posso te prestar uma consultoria. Então, pegando o gancho dele, olha o impacto negativo para a empresa dele com um simples parafuso. Mas o segmento dele não é um parafuso, são conexões. E ele falando aqui de conexão, ele não falou de uma conexão simples, ele falou conexão de aeronaves, conexão de maquinário, que produzem, que fabricam indústrias, que se não for bem produzido e um processo de segurança eficaz, na ponta vai ter problema. Então, olha como a segurança é importante, em todos os sentidos. Aí envolve a segurança de engenharia, a segurança, começa lá no início. Mas na empresa, desenho, né? Lá no desenho, lá no desenho, aí no desenho dele, no planejamento dele, tem que entrar a segurança patrimonial e a segurança eletrônica para garantir todo o processo que minimize a perda dele. Porque se ele não tiver um controle de acesso eficaz, se ele não tiver um sistema de monitoramento eficaz, eu tenho seguro. O seguro ele vai ser reativo. Sim. Sim. Você vai ter o problema, e aí o seguro vai lá, você vai receber pelo seguro ou não, porque se o seguro chegar lá, você seguiu esse processo aqui, não vai te pagar. Não vai te pagar. Então, o que nós da Vitória Security fazemos? Além de sermos um parceiro, que temos os melhores produtos do mercado para te oferecer, para a tua empresa, para a tua residência, quando você me chama, eu vou te prestar essa consultoria, se você me permitir. E não vou te cobrar por isso. Porque começa na tua planta, a segurança passa pela segurança do trabalho, engenharia do trabalho, segurança patrimonial, segurança pessoal, segurança eletrônica, tudo é segurança. A prevenção de perdas, ela não está envolvendo só patrimônio, né? O negócio, ela envolve pessoas, envolve patrimônio humano, patrimônio pessoal, prejuízos que venham a decorrer de uma empresa parada, né? Um processo fabril parado. E até mesmo, por exemplo, quando você tem um problema de produto, imagina, ninguém está imune a isso, né? Você tem fornecedores que têm matéria-prima, às vezes você tem um problema, uma coisa assim, o cara errou na liga da borracha. E ela pode, por uma temperatura, às vezes no laboratório está fazendo teste no produto, você identifica que aquela borracha, aquele lote da borracha que veio do fornecedor pode dar um problema. Né? E aí eu acho que entra legal essa parte da segurança eletrônica, porque hoje em dia, por exemplo, na nossa fábrica, você tem como rastrear aquela vedação que veio aquele dia, naquele lote, ele foi para onde? Aí ele olha e fala assim, os lotes que foram fabricados foram A, B, C, D. Para onde eles foram? Foi para o Brasil, foi para a Alemanha, foi para não sei onde. Aí o cara te dá um número e fala assim, procura no seu estoque a peça com a fabricação de lote 8524. Aí você acha e fala assim, recolhe todas essas peças antes que elas vão para o mercado, porque pode ser que tenha pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça. Então traz elas aqui e a gente retrabalha. Bom, você falou de borracha. Isso é muito interessante. Eu lembrei do acidente da Challenger, que foi uma vedação de borracha num dia de lançamento frio. Aquilo não vedou direito. E aí escapou o gás, foi corroendo ali o foguete, né? Olha só a tragédia por conta por causa de uma coisa simples. Hoje, provavelmente, tem casos em que eu pego lá, veio um produto, de repente, lá, você fala assim, esse produto veio faltando um plástico, uma borrachinha que era para estar lá dentro. Você tem como olhar e falar assim, volta para a fábrica e verifica em que dia isso foi feito. E o cara consegue verificar todas as peças que foram feitas para aquele rastreabilidade. dia. Todas as peças que aquele operador fez para ver se no estoque tem outros, se foi um caso isolado, se foi um caso que pode ser repetido. Você consegue hoje gerenciar todo esse risco, né? Lógico, quem trabalha dessa maneira, você consegue fazer. Então, você consegue pegar o dia, a hora, o operador, para onde foi, onde está, quem que comprou, se você mandou para um cliente uma peça. Você vê isso muito, então, muito legal. Nos recalls, né? Você vê lá, olha, você está com um carro lá de boa, é bom que o povo procure, né? Sim. Sempre procure, olha, tem algum recall do meu carro, né? Sim. Porque muitas vezes vai se descobrir depois de um acidente, de um evento ruim,
que um lote de um é. determinado carro, e aí você tem E o interessante é assim, né? A gente falando de qualidade, eu fui auditor de qualidade muito tempo interno, né? E aí as pessoas se preocupam muito com a certificação. Eu quero ganhar a certificação ISO 9000, ISO 14000, sei lá o que, TS. E o cara trabalha para ele ganhar o certificado. E aí quando eu ia ser auditor, os caras falavam que era muito chato, que eu falava assim, eu não estou preocupado com esse processo, eu estou preocupado em como você pensa desse processo. Porque se você está me mostrando um documento, falando assim, olha, esse processo foi todo feito certinho. Tá bom, esse processo aqui eu sei que você fez certinho, porque você está me mostrando ele. Mas e o dia a dia? Se eu puxar um outro lá, pode ser que... Mas como você pensa nesse processo? Deixa o documento como secundário. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, o processo tem que seguir isso aqui. Mas como as pessoas que estão envolvidas no processo pensam? Porque senão você vai conseguir o certificado e o cara vai continuar pensando... Sim. Mas se é para colocar aqui. Mas se eu colocar aqui também dá. Ele tem que entender por que ele coloca aqui, para ele saber que ele tem que sempre colocar, porque ele acredita no processo, não porque está escrito no papel. Vou jogar essa batata quente pro Guilherme. Guilherme, você é coordenador administrativo. Sim. Dentro do que o Renato falou, como é que você enxerga essa questão da cultura, né? Que o Renato está falando é cultura. Não adianta você seguir uma cartilha de um processo se você tem uma cultura onde você está seguindo um processo para atingir um objetivo. E aquilo não está... Você não acredita mesmo nele. Isso, você está só seguindo um passo a passo, uma receita de bolo. Como é que você enxerga isso dentro da tua área? Como é que a gente faz para a equipe respirar e não estar tão atrelada ao resultado, e sim ao dia a dia, à cultura que vai trazer o resultado? Porque são vias diferentes, né? São dois caminhos que levam até o mesmo ponto, mas por dois caminhos totalmente diferentes. Fala um pouquinho para a gente. Tem bastante processo que a gente insere que é para a própria segurança do trabalhador, que é uma rastreabilidade que a gente tem, que no futuro o cliente pode falar, e já aconteceu isso algumas vezes, não chegou a peça tal. E a gente colocou no processo que o material tem que ser conferido embaixo de uma câmera, que tem um relógio, então na hora que eles conferirem, eles assinam, coloca a data e horário, coloca o nome também. E já aconteceu do cliente falar, a gente não recebeu tal peça, e isso mais de uma vez, a gente olhar na câmera, puxar o processo, que a gente deixa salvo lá o processo físico por alguns meses, e passar a prova para o cliente de que não, essa peça ela foi colocada na caixa, a caixa foi embalada e a transportadora recebeu. E todas as vezes que a gente fez isso, constatou que a peça realmente tinha chegado, era algum problema no almoxarifado do cliente, às vezes a pessoa que era para receber não recebeu, foi uma terceira. Então, além do processo que a gente tem lá, que é ótimo para a empresa, que são procedimentos que visam assertividade, a gente tem esses também que a gente dá uma segurança pro funcionário, né? Fala, isso daqui não é uma simples chatice, isso é para a gente ter um resguardo numa eventual falha no futuro. Preenchimento de planilha também para diminuir o questionamento da equipe de vendas, que o pessoal às vezes solicita bastante informação, a gente tenta centralizar tudo num sistema só, que para a equipe de vendas ter acesso e não ficar solicitando tanto, então o rendimento deles melhora no trabalho. Então a gente tenta sempre equilibrar a balança para que o processo não fique tão chato a ponto de ninguém querer seguir ele, porque ele é chato, mas que ele tenha um porquê. Então, no primeiro momento, sempre quando você fala sempre tem uma resistência. Você vou colocar uma câmera, mas eu vou colocar uma câmera por quê? Mas você está me vigiando? Eu falo, não. Aí na primeira vez que deu essa reclamação, o cara falou assim, teve uma peça que não chegou. Aí ele falou assim, peraí. Ele puxou o horário, puxou a câmera e falou, tá vendo? Aqui mandamos o vídeo pro cliente e falou, o cara colocou a peça, colocou, lacrou, tá vendo? Tá tudo certinho. Ele mandou o cara falar, realmente, vou olhar. Aí quando olhou, realmente a pessoa misturou uma peça com outra, achou que era a mesma. Tem caso que a pessoa joga a embalagem fora sem olhar direito o que está dentro da caixa. E aí falta peça, não tem jeito. E aí no primeiro momento o cara falou assim, não,
Isso é para me vigiar. Depois ele falou assim, agora eu entendi. Ele falou assim, ninguém vai fazer na verdade, só para te atormentar. Porque realmente... Está resguardando o próprio funcionário. Olha, ele fez correto. O procedimento era colocar item tal, item tal, item tal, tá ali. E só acreditou quando ele precisou do processo, e o processo foi a favor dele. E todas as vezes... Realmente, viu? Tô salvo. E todas eu fiz certo. Usou... Você tá vendo como a câmera é boa? Olha, não é câmera para ficar te atormentando. Eu ia te perguntar isso, Eu ia te perguntar ali... O Guilherme comentou assim, tem que seguir e tal. Você enfrenta muito problema com relação ao seguinte, olha, procedimento de segurança é esse e tal, assim, não adianta burlar o procedimento de segurança. Como é que você lida com os engraçadinhos que inventam suas próprias regras? É muito complexo. Por quê? Porque o empresário ele não tem tempo a perder. Como você sabe, eu trabalhei muito tempo, eu venho lá do piso, lá de baixo, lá do chão. A nossa história que eu passei pela fronteira em Roraima, um tempo no meu serviço militar, aí voltei e vim para a área de segurança esse tempo todo. Então, eu passei por várias etapas na área de segurança. Trabalho muito com o pessoal da segurança pública também. E teve uma época que eu trabalhei na Ambev, posso falar o nome? Agora já foi, né? Ai, meu Deus do céu. Ambev. Aguarde processo. Ambev, eu quero um dinheirinho, hein? Tô fazendo jabá. É polêmico? Desculpa aí. Então, teve uma época que a gente trabalhava lá que tinha um processo de segurança. Só que esse processo de segurança, aí você tem, conforme você vai subindo na escala numa empresa, você vai vendo a estratégia. O empresário, o empreendedor, o que ele precisa? De dinheiro, fazer volume. E aí eu vou medir. Esse tempo que eu estou perdendo aqui, o seguro me paga. Esse investimento que eu vou fazer aqui, não, então deixa passar. Só que esse deixa passar, pode acontecer o quê? Vários problemas futuros. Então o que ocorre? Então tinha vários problemas. O caminhão saía carregado e eu já tinha todo o histórico do desvio, dos furtos. Fizemos várias apreensões, várias pessoas presas por roubo, por furto, enfim. Nesse tinha todo um processo, uma cadeia que proporcionava isso. Mas toda vez que eu mandava encostar um caminhão para fazer uma revista completa, esse caminhão deixava de ir para a rua entregar a bebida. E aí, quanto custava o Aristides parar aquele caminhão para ficar a 1 hora, eu mandar descer todo mundo, mandar vir conferente, pegar a nota fiscal, bater, para ver, tem 2 caixas aqui, por que isso aqui está aqui? Quanto custa eu fazer todo esse processo? Então, às vezes, quando o gerente vinha doido, Aristides, pelo amor de Deus, você tem que estar na rua. Só autoriza? Autoriza, acabou, eu não vou brigar, ele autoriza. Responsabilidade é minha em falar. Eu tenho que criar um mecanismo para que você não ache fácil. Porque se você não tiver que criar um mecanismo de proteção, hoje o cara passa com 1, amanhã ele passa com 2, sim. Passa com 3, opa, não achou tem nada. A brecha, né? Não, a corrente aqui está fraca e vai passando. Então o que eu fazia? Aleatoriamente, não avisava nada a ninguém. Chegava lá de surpresa, encote. Os caras já sabiam que eu ia fazer isso. Quando eu estava lá, quando eu chegava, às vezes eu nem chegava, já mandava o vigilante, encosta esse caminhão aqui. Acabou, filho. E não tinha gerente que reclamava. Depois não tinha coordenador, não tinha supervisor, tinha que vir o gerente responsável por aquele produto, por aquela perda, liberar, falar, eu libero, pode deixar, isso aqui é responsabilidade minha. O cara nunca falava que era furto, que era desvio, que era nada. Foi contabilidade errada, foi conferente que fez errado. Enfim, não me interessa, mas ele é o responsável por aquilo. Se você é responsável por aquilo, fala para mim, Aristides, passa todo mundo aí. Eu fui lá te sugerir. Eu não vou te obrigar. Eu não vou ser o cara chato da história. Olha só, você precisa disso para poder melhorar a tua segurança. Beleza? A Vitória Security, vamos esquecer lá, a Vitória Security que eu represento aqui, está aqui para te proporcionar tranquilidade. É como um médico, olha, você tem tal doença, tá aqui o remédio para você tomar, para você curar. Vai de quem está tomando o remédio, tomar da cultura, né? No padrão que está sendo pedido. Se não toma e não tem resultado, eu não tenho o que reclamar, né? Sim. Eu continuo ali ocorrendo a perda, né? Isso a perda mesmo na segurança do trabalho, né? Às vezes o pessoal está ali, você dá todos os equipamentos. Teve uma vez que a gente teve que comprar uma plataforma elevatória, que a gente fez prateleiras grandes, né? E o pessoal
No início ali tinha a escada, tinha tudo, e o cara às vezes subia na prateleira. Falei, você tá louco? Se você cair. Não, mas é rapidinho. Eu falei, não, mas não tem que ser rapidinho. Você tem uma escada, você tem uma paleteira aqui com a gradezinha. Não é para você subir. Mas eu vou pegar uma peça. Eu falei, mas se você cair, É por causa de uma peça. você tem um acidente, você dá um prejuízo, você vai ficar afastado, você pode se machucar de verdade. Sim. Aí a gente foi lá e falou, não, todo mundo vai ser treinado, e se alguém for pego fazendo isso, vai ser mandado embora. Aí no primeiro momento o cara falou, nunca mais ninguém nem se machucou. Aí eu falei, você tá vendo como você trabalha mais tranquilo se você faz? Mas você precisa botar na cabeça do cara assim, ó, isso é pra você, não é pra mim. E lógico que é pra mim que se eu não tiver nenhum funcionário afastado, se eu não tiver nenhuma peça quebrada, se eu não tiver nenhum prejuízo, pra mim é ótimo. Sim. Mas pior ainda é ficar com uma pessoa afastada 15 dias porque ela caiu da prateleira, sendo que ele tem uma escada para evitar que ele caia. Tem aquela história, né? Como é que é? Perca um minuto na vida, mas não perca a vida em um minuto, né? Às vezes você estraga por uma falsa sensação de vantagem. Ah, mas não vou, é rapidinho. Tem que puxar lá longe a escada. Isso, cara, você perde... É um minuto. Perde um dedo. Perca-se um minuto. Como perde um dedo, como pode perder a vida, ou como pode perder uma mobilidade. Quando um acidente é facilmente evitável, né? E isso é difícil, você ir treinando a pessoa, até ela acreditar, né? Porque o processo da qualidade, de tudo, funciona quando você acredita. Porque quando você acredita, aqui você faz naturalmente. Não é que você vai fazer porque está no papel. Eu sempre brinco com eles assim, a gente não precisa de um certificado de qualidade para trabalhar bem trabalhado. Não precisa ter um processo todo escrito para você trabalhar com qualidade. Se você acredita que você, eu tenho que fazer isso. Por quê? Por causa disso, vai chegar aqui num bom produto, numa boa solução, num bom serviço. Você entendeu? Entendi. Eu não preciso certificar você com a ISO 9000. Tem empresas que eu conheço que tem ISO 9000 e eu entro e falo assim, cara, como é que esse cara tem ISO 9000? E tem outras empresas que é um cara com uma família, 4, 5 pessoas, e o processo do cara é um brinco. Você redondinho. Assim, cara, ele podia ter ISO, qualquer ISO que ele quisesse. Mas para ele não é vantajoso, não é interessante, porque a empresa é pequenininha, custa muito. Mas você vê que assim, o cara trabalha dentro da qualidade, faz um bom produto, faz um bom serviço. Ele não precisa da certificação. A certificação é aquele negócio assim, para todo mundo ver que você foi certificado. Mas se a empresa não tem uma cultura de qualidade, a certificação é um papelzinho na parede, que daqui a 2 anos alguém vem, aí ele se prepara. Eu cansei de ver empresa assim. Aí quando a auditoria daqui a 3 meses, aí é uma revolução na empresa. O cara pinta, arruma o documento e prepara a pasta e já deixa aqueles documentos ali sequenciados para o auditor puxar que ele sabe que aqueles processos estão bonitinhos, esconde os probleminhas. Eu vi muito disso. Maquiagem. Maquei a empresa. Então, assim, a empresa não tem qualidade, tem o certificado. E aí tem outros, quando você põe o processo de qualidade, você fala assim, ele pode vir puxar qualquer um. Não tem preparação prévia, né? Pegando o teu gancho. Só que o certificado, já está dizendo, certifica que tem qualidade. O certificado vende. Vende, com certeza. Eu sou Vitória Security, ISO. Caramba, essa empresa tem qualidade, está no podcast, está em tal lugar. Fez isso, fez aquilo, eu vou ligar para lá. Para ele, exatamente. Então, o certificado já diz que você foi certificado. Alguém esteve lá e disse, eles são bons. Ele é bom. É bom. Que vale o papel que está lá. Não adianta ser bom, você não tem o CNPJ, você trabalha com qualidade. Sim, é muito importante. Então, a ISO é legal. E falando de segurança, pegando o gancho e voltando, a Vitória Security está focada para a segurança eletrônica, o sistema de câmeras, alarme monitorado. Nós temos um sistema sem fio, que se você for implantar na tua casa, não leva mais do que 2 horas a instalação, não vai te dar trabalho. Nós temos um detector de movimento, que quando você passa pelo detector de movimento, ele tira a foto e manda para o monitoramento em tempo real a foto. A foto não trabalha, ela comprime em VGA, no arquivo VGA, para trafegar fácil, rápido, porque se for pela rede, pela internet, o upload e download, para quem não entende, vai trafegar como se você estivesse baixando um vídeo e recebendo um vídeo que tua internet está lenta e você não consegue baixar, nem enviar, nem receber. Conosco não é diferente, ele trafega em outro arquivo, que imediatamente quando tem um evento, chega no monitoramento, esse monitoramento vem em tempo real, uma foto da pessoa que invadiu o teu empreendimento, a tua empresa. E fora os outros produtos, nós temos um equipamento que ele dispara uma fumaça que não é tóxica, que ela
ela deixa o ambiente todo nublado, que quem entrou não consegue visualizar, então você não consegue roubar o que você não vê. Você vai roubar o que você não vê, então a tendência é o cara se evadir. Então nós temos vários equipamentos que possam te dar tranquilidade. Você está dormindo, nós temos equipamento que protege a área externa. Então o tempo todo você consegue monitorar pelo telefone, você consegue monitorar pelo teu computador, enfim, o que você precisar, nós temos, através desses equipamentos, nós temos pela... Ari, deixa tuas redes sociais, a gente já está encerrando nós estamos pela Verisure. Parceiro Verisure, telefone 13 981 980063, site vitoriasecurity.com.br, né? www.vitoriasecurity.com.br e redes sociais @vitoriasecurity_. Ari, muito obrigado. Desculpe, mais uma vez novamente pelas polêmicas. Mas não foi polêmico hoje. Nada, foi polêmico. Foi legal, não foi? Acho que foi legal também. Foi. Aguarde processo. Não posso infartar. Guilherme, como é que você quer fechar a tua participação no podcast de hoje? Eu agradeço mais essa participação. Recado para a equipe, recado do coração. Recado do coração. Só seguir o processo que vai dar tudo certo. Siga o processo, nós estamos de olho. O processo não é chato, ele é pro bem necessário, comum, né? O homem, ele lida com... Eu sou fiel a essa questão que o homem lida pela lei do menor esforço. Se você não tem um processo definido, ele vai fazer o que é mais fácil. Aliás, o nosso cérebro ele existe para fazer as coisas com o menor gasto energético possível. Exatamente. E aí os caras inventam o meio de não fazer as coisas que tem que ser feitas. Vai procurar o caminho mais fácil. Tem que fazer o processo mais próximo possível do caminho mais fácil. Natural. Mas existem questões que envolvem segurança, preservação do patrimônio, da vida humana, né, que tem que ser seguidos. Renato, por favor, suas considerações finais aí. Obrigado por ser um parceiro nosso, estar sempre aí com a gente. Por favor, suas considerações. Eu te agradeço, acho que é sempre bom a gente vir e falar de coisas interessantes, tópicos interessantes que envolvem todo mundo. Eu acho que a qualidade é um processo que, em tudo na vida, ele é importante, né? Qualquer coisa que você faz, eu sempre falo para eles, a gente tem que cuidar da cultura da empresa, porque ninguém acorda de manhã para fazer coisa errada. Verdade. Então, assim, você tem que fazer a pessoa entender que ela tem que seguir um processo para fazer melhor. Então, quando acontece um erro, você tem que entender onde foi a raiz e corrigir. Porque a pessoa não levanta dizendo assim, hoje eu vou errar. Não acredito que alguém vai acordar desse jeito. Mas você tem que ajudar ela a melhorar cada dia, né? Sempre pode fazer coisas melhores. A visão de ambos, né, demonstra, sim, as vossas empresas. Então, eu prezo muito essa visão empresarial, onde a cultura e o apego aos princípios, né, aos valores, eles vão se refletir nas empresas, nas vossas empresas, nas vossas equipes e no resultado que vocês trazem para os seus clientes e para o mercado de uma forma geral. Mais uma vez, obrigado. Sejam muito bem-vindos. Relembrando aí que a rede social da AINEP é @AINEP, AIGNEP_BR. Telefone de contato é o 13 21 38 40 49. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado. Esse é o Mês da Mulher. Mais uma vez, eu quero dedicar esse programa a todas as mulheres que nos apoiam e valorizam o nosso dia. Todo o nosso respeito a você, mulher, no Mês da Mulher. Esse é mais um episódio do Podcast Muretas. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, deixar o seu like, dar a sua opinião, faça a sua crítica, ajuda a esse programa crescer e apoie os nossos parceiros e companheiros aqui de mesa. Um grande abraço, eu sou o Thiago e até o próximo episódio do Podcast Muretas. A gente se vê lá.